Amém? Se não sabe fazer isso, pede ajuda para a pessoa que está do seu lado aí. Como que eu coloco nesse modo avião? Que a pessoa do seu lado te ajuda. Amém? Aleluia. Eu vou pedir uma garrafinha de água, por favor, depois para o diácono. Obrigado. Eita, olha. Nem falei, irmã. Olha, até aberta. Olha que bênção. Obrigado, Lu. Pode sim, obrigado. Aleluia. Vocês estão bem? Oh, glória. Vamos orar? Pedir a condução do Papai do Céu. Papai do Céu, em nome de Jesus, conduza esse momento. Que teu Santo Espírito tenha liberdade para falar conosco, que ele encontre corações disponíveis. Eu creio na unção do Senhor sobre as nossas vidas, para nos ensinar acerca da tua palavra, das tuas verdades. Que o Senhor seja exaltado, glorificado e a sua igreja edificada em nome de Jesus. Amém? Domingo retrasado, o Espírito me mostrou algo aqui na igreja, no culto da manhã, e que trouxe inspiração para a mensagem de hoje. Domingo retrasado, o pastor Cafu que estava ministrando aqui na igreja, eu estava na bateria, e veio inspiração, o Espírito me falou algumas coisas, e é sobre esse assunto que eu vou trazer hoje na igreja. Amém? Acredito que uma unção, um tempo específico, para um tempo específico aqui na igreja, ou melhor, um despertar específico na igreja chegou naquele dia. E começou naquele dia. E se você não estava lá, hoje é dia de pegar junto. Amém? Se você estava domingo retrasado aqui de manhã, hoje você vai ter oportunidade de entrar nessa visão, nessa unção específica, nesse despertar. E eu estou falando sobre a importância de buscarmos o Senhor em oração. Porque uma igreja forte é uma igreja que ora. Sem oração não há comunhão. Sem oração não há comunicação. E por que não dizer porque sem oração não há própria fé? Vocês estão comigo? E talvez isso esteja acontecendo. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás também? Tá bom o volume? E talvez essa falta de oração esteja acontecendo por não valorizarmos a obra de Cristo na cruz. No Antigo Testamento, daqui a pouco nós vamos abrir a Bíblia, mas no Antigo Testamento nos mostram muitos rituais para expiação dos pecados. Existiam os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Uma vez por ano eles entravam no Santo dos Santos, que é um lugar no tabernáculo, que continha a Arca da Aliança, onde representava a presença e a glória de Deus, separada por um véu feito de linho fino de alta qualidade. Ele era todo bordado de púrpura, de azul, de carmesim. No tabernáculo ele tinha uma altura de 10 metros por 10 metros de largura. No templo, posteriormente, esse véu que separa o Santo dos Santos, Santíssimo Lugar, ele tinha 18 metros de altura e 9 metros de largura. Grande, né? Esse véu. Esse véu representava a separação entre o homem e Deus devido ao pecado. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nesse lugar. Só que existiam alguns rituais. Ele passava por um ritual de purificação, de banhos, de vestimentas, oferecia primeiro sacrifício pelos seus pecados e da sua família, para depois oferecer sacrifício pelo povo. Ele entrava no Santo dos Santos e levava um incensário cheio de brasas e incenso perfumado. E aquele lugar era para encher de fato de fumaça, onde ele ia entrar para ele tomar cuidado até para olhar para a Arca da Aliança, onde ele ia aspergir o sangue ali. Então, ali com o sangue ele aspergia por sacrifício pelo pecado. Isso na antiga aliança estou falando. Mas o véu se rasgou. E nós vamos ver em Mateus, capítulo 27. Você se ligar, pode pôr na televisão aí, João. Mateus 27, verso 50. Olha o que acontece. E Jesus
Já está na televisão. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Entregou o espírito. Aqui é Jesus morrendo na cruz, entregando o seu espírito. E no verso 51 diz que: e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Só até aqui. Preste atenção que o véu ele se rasgou de cima para baixo, do alto a baixo. Por que do alto para baixo? Pois foi o próprio Deus que rasgou aquele véu, que simbolizava a separação do homem para com Deus. Todos aqueles rituais que eram feitos em Jesus Cristo se cumpriu, não há mais ritual algum. Deus, agora nós podemos falar com Deus, como se o pecado nunca tivesse existido, ele nos reconectou com o Pai. E nós precisamos dar valor a essa ligação, a essa comunhão, que só por intermédio de Jesus Cristo nós obtivemos. E aí, em Hebreus capítulo 4, diz assim, verso 14, Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Preste atenção que Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, ele penetrou os céus. Foi além do Santo dos Santos, ele penetrou os céus. Em Hebreus também, agora um pouquinho para frente, no capítulo 7. Abra aí, Hebreus capítulo 7, no verso 23. Aleluia. No verso 23 em diante, diz assim: ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número. Está falando dos sacerdotes do Antigo Testamento, tá? Porque são impedidos pela morte de continuar. Ou seja, eles morriam, então tinha que ser em grande número aqueles sacerdotes. Este, no entanto, falando acerca de Jesus, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, perpétuo, um único sacrifício que ecoa para a eternidade. Esse é o sacrifício de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. E agora um pouquinho mais para frente, Hebreus capítulo 9, vamos lá, no verso 11. Hebreus 9, 11 diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Eterna redenção. Nós precisamos valorizar o que Jesus Cristo fez na cruz. Eu vou repetir, nós precisamos valorizar os feitos de Jesus Cristo na cruz. Não existe a chance de valorizar os feitos de Cristo na cruz se nós não temos uma vida de oração. É mentira, não estamos valorizando. Nós precisamos ter uma vida de oração. E não precisa abrir, mas em Mateus 6:21 diz que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E às vezes o problema não é falta de tempo, mas a falta de valor, de dar valor ao evangelho que Cristo fez. Porque se nós tivesse valor, daríamos um jeito. Se nosso coração estivesse em Deus, empenharíamos mais nossas vidas a Ele. Não é questão de falta de tempo, é questão de prioridade. Eu até conversava com o Ronaldo aqui quando entrava aqui na igreja. O Ronaldo falou, agora a academia tem de 24 horas.
Tem um monte de academia por aqui 24 horas, que as pessoas não conseguem nem ter tempo para treinar, estão indo treinar de madrugada, porque a vida está corrida. Mas será que Cristo é a nossa prioridade? Ou ele é só mais uma das coisas da nossa vida? A vida cristã. Quando aceitamos a Jesus Cristo, as mudanças de nossa alma e a resposta que o nosso corpo não acontece de uma forma automática. Então, aceitei a Jesus Cristo, agora não é de forma automática que as coisas vão começar a acontecer. O meu corpo, existe uma parte, existe uma graça, sim, que vem do alto, uma capacitação para nós termos a comunhão com o Espírito Santo, mas tem algo que eu preciso fazer. E nós vamos ver isso em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Porque existe algo que nós precisamos fazer. Aleluia. Que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Ou seja, uma condição. Se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, isso pela fé, se você aceitou a Jesus Cristo, buscai as coisas lá do alto. Quem que busca? Nós buscamos as coisas lá do alto. Onde Cristo vive? Assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto. Quem pensa? Nós pensamos. Não nas que são daqui da terra. Porque morrestes é a vida que está oculta juntamente com Cristo. Em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Daí olha o versículo 5, fazei, nós devemos fazer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, mas andastes, não andam mais. Está falando do passado. Noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, pois, despojai-vos igualmente. Esse despojai-vos está falando acerca de uma atitude nossa. Despojai-vos igualmente de tudo isto. Isto o quê? A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros. Nós aqui decidimos não mentir. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos revestistes, nós devemos nos revestir, do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Em Romanos capítulo 12, no verso 1, diz, vou esperar você abrir, hein? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, olha aqui de novo, nós é quem apresentamos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quem que apresenta o corpo aqui? Somos nós. Não é o Espírito Santo que vai me apresentar. Eu vou apresentar o meu corpo a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. Quem não se conforma? Nós que não vamos nos conformar. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O transformai-vos é uma parte nossa, existe a nossa parte, e a oração é fundamental na nossa relação para com Deus. Em João capítulo 15, não precisa abrir agora, mas João capítulo 15, no verso 7, João abre aqui na televisão, João 15, 7. Diz assim, aí, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas percebe que existe um permanecer que cabe a mim, cabe a você permanecer em Cristo e a palavra dele em nós. Existe uma posição nossa de permanecer em Cristo. Existe uma ação da nossa parte. Jeremias 29, 12. João, abre aí, por favor. Jeremias 29, 12. Aleluia. Preste atenção. Então, me invocareis. Quem que invoca? Está falando da nossa parte? E olha o que a Bíblia diz. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Verso 13. Buscar-me-eis, e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia está falando para invocarmos a Ele, para buscarmos a Ele, e encontraremos quando buscarmos de todo o coração. Existe a nossa parte, e não existe vida cristã sem oração. Ela é xoxa. A vida cristã sem oração é uma vida xoxa. Fraca. E aí tantas coisas acontecem, e aí acha que um dia eu vou lá, vou pedir oração lá na quinta-feira, pastor, e tá bom. Não, é uma vida, a oração, a vida é oração, é um estilo de vida. O que nós falamos, estamos orando. E nós devemos estar falando com o Pai do céu, pela obra que Jesus Cristo fez na cruz, o tempo todo. Isso deve estar no nosso coração, na nossa mente, orando ao Senhor, sem cessar o tempo todo. Às vezes as pessoas passam por tantas dificuldades e mudam tantos os caminhos para tentar resolver uma questão. Não sei se você é assim, eu acredito que sim, mas eu tento resolver uma questão de um jeito, não consigo. Eu permaneço desse jeito? Daí eu mudo. Não consegui. Eu mudo o jeito de novo? Mudo de novo. Mudo de novo. Mudo de novo. A gente já está na 20ª tentativa, mas não gastou 5 horas orando. E fala, André, mas eu não sei orar em línguas. Ora em português. Oxe. Mas passou 5 horas, tirou uma madrugada para ficar orando? Ficou em jejum orando, buscando ao Senhor? Não, mas mudou 20 vezes a postura para alcançar uma solução diferente. Mas não buscou o Senhor em oração. Daí fala, está difícil porque não orou. Tira tempo em oração, meu querido. Tira tempo em oração. A oração vai mudar a situação. Agora abre na sua Bíblia aí. Abre aí, Mateus capítulo 7. Quero que você veja isso. Eita glória. Eu fiquei muito feliz na quinta-feira retrasada, que eu cheguei aqui na igreja, peguei o violão para cantar uma música, louvor antes de começar o culto de oração, e nem deu tempo de tocar o violão, não fiz nenhuma nota. A igreja começou a levantar num clamor, numa oração, tão alto, e eu fiquei tão feliz com aquilo, me alegrou tanto o coração, porque já tinha passado aquele domingo. Já tinha mudado, já tinha vindo um despertar para a oração. Eu vou falar, meu querido, há um despertar da consciência de vida de oração nesse lugar. E não é só aqui, é na igreja mundial. Porque o tempo se aproxima e a igreja não dá mais para brincar de crente, não. Vai ter situação que só vai ser resolvida na base da oração. E eu fiquei tão feliz porque eu nem toquei violão. Falei, vamos orar para começar o culto? Fecha. Não deu mais para tocar o violão. A igreja começou a orar, não queria parar. Isso é culto de oração. Eu quero um clima para orar. Você está vivo. O melhor clima para orar é estar vivo. Se está consciente, melhor ainda, não é não? Mas olha o que está escrito na sua Bíblia em Mateus capítulo 7, no verso 7. Pedi. Quem pede? Amém? Você pede? Acho que daqui que tiraram na versão Simpson. Quem não chora não mama. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, e o que busca encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem não pede? Não mama. Quem não bate, não abre. Agora, estava lendo esse contexto. Aqui está falando de uma resposta a uma ação da nossa parte. Amém? Só que daí tem algo no versículo anterior. Olha o que está escrito no versículo 6 aí. Lê aí. Eu já dei o spoiler do versículo, lê aí sozinho, versículo 6. Pensa, vê o que está escrito no versículo 6. Jesus está dando uma instrução para os discípulos aí. Porque depois que ele fala isso sobre os cães, eu vou ler agora. Não deis aos cães o que é santo,
Nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Daí depois ele continua, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Mas, que orientação é essa que Jesus dá para os discípulos para não jogar pérolas aos porcos e não dar o que é santo aos cães? A orientação é não perder tempo com quem despreza as boas novas, com quem rejeita a palavra. A orientação para os discípulos é, não quer saber das boas novas, rejeitou o evangelho, não dê pérolas aos porcos. Não entregue o que é santo aos cães, porque rejeitou o evangelho. Daí ele continua, mas pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Só que eu pergunto algo para vocês, eu quero que vocês me respondam. Jesus pediria algo para os seus discípulos fazerem que ele mesmo não faria? Hã? Jesus só pode pedir aquilo que ele mesmo faria, senão seria hipocrisia da parte dele. Então, será que Deus não faz isso? Deus joga pérolas aos porcos? Pegou a visão ou não? Quem não valoriza o evangelho, valorizado será? Eu vou repetir. Quem não valoriza o evangelho, valorizado será? Não. Quem não busca o Senhor, encontrará? Quem não pede? Também não. Salmos 18, não precisa abrir, mas Salmos 18, 24. Daí retribui-me ao Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Daí no verso 25 de Salmos 18. Para com benigno te mostras. Olha aí, Deus. Com íntegro, também íntegro. Com puro, puro te mostras. Com perverso, inflexível. Porque ele não é perverso. Mas Deus se mostra íntegro com quem é íntegro. Deus se mostra puro com aquele que é puro. Daí, se Deus está se mostrando ruim para você, é porque você que é ruim. Deus não responde minhas orações. Às vezes é misericórdia, meu querido. É graça não responder. Porque se fosse responder conforme precisamos, o bicho podia pegar. Temos valorizado o evangelho? Temos valorizado o que Deus tem colocado em nossas mãos? Será que temos sido gratos? Porque aqui está a chave da gratidão, meus queridos. A gratidão. A gratidão. O porco ele vai pisotear as pérolas por não reconhecer o seu valor. O porco não sabe que aquilo é pérola e não sabe quanto vale, ele pisoteia as pérolas. Um incrédulo, um ignorante ou um imaturo murmura sobre o que lhe tem chegado por não reconhecer o seu valor também. Por não reconhecer o valor daquilo que tem chegado em suas mãos. E aí ele murmura. E se a murmuração está mais atrelada ao seu cotidiano, o silêncio de Deus pode ser a melhor resposta a obter. Porque aquele povo que murmurou no deserto ficou 40 anos para entrar na terra prometida e os que murmuraram nem entraram. Morreram antes. Então, o silêncio de Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor às vezes está em silêncio. Porque se fosse para falar o que eu estou precisando receber, talvez eu não gostasse do remédio amargo que eu estou precisando. Mas quem tem uma vida íntima do Espírito, buscando o Senhor em oração, vai ajustando as arestas. Porque Deus vai falando, Deus vai tratando, através de uma vida de oração, na comunhão do Espírito. Não tem como. A gente começa a se enxergar quando a gente tem uma vida de oração. A gente começa a se enxergar. Ver quem Deus é e ver quem nós somos. Numa vida de oração. Eita, Laia. E nós estamos, nos últimos dias, e os sinais se evidenciam cada vez mais sobre a falta da busca do Senhor. Vou repetir. Um dos sinais dos últimos dias que nós estamos é a falta da busca ao Senhor. E eu quero que você abra aí na sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Veja aí, 2 Timóteo, capítulo 3. Verso 1 em diante. Diz:
Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Só até aqui. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Sabe, porém, isto, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E o que a gente pensa? Guerras, conflitos, pais que matam os filhos, filhos que matam os pais, porque isso também está na Bíblia. Fome, doenças. Mas olha o que vai falar no versículo 2. Que são sinais dos últimos tempos, dos últimos dias. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Está falando de guerra aqui? Está falando de algo externo do homem ou algo interno? Tudo do homem, versículo 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Forte isso ou não? Estamos nos últimos dias. Daí eu quero frisar na parte onde diz mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amém? Mais prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Quantos sabores nós temos hoje? Quantas distrações, entretenimentos nós temos hoje? Quantas desculpas? Nunca o ser humano teve tanto a seu favor. No transporte, tecnologia, gastronomia, saúde, comunicação, entretenimento, etc. Tudo. E parece que nunca foi tão difícil dar prioridade ao reino de Deus. Por isso que tem necessidade de ter academia de 24 horas. Porque tudo ficou mais fácil para a gente, tudo ficou melhor, só não buscar a Deus. Sabe aquela brincadeira da televisão? Você troca a bicicleta por um carro? Não! Lembra? Quem é que lembra? Tá velho, hein? Os jovens não lembram disso, não. Silvio Santos. Vamos fazer uma brincadeirinha dessa aqui. Só que aqui você vai ver. Imagina que desse lado aqui, nessa mesinha aqui, você vai ter que escolher, tá? Você vai ter que escolher. Você não vai responder para mim, mas você vai escolher. Aqui eu tenho Netflix. Quem gosta de Netflix? Mentir na igreja é pior do que mentir lá fora, né? Quem gosta de Netflix aqui? Ah, eu gosto. Daqui tem Netflix, tem séries, tem videogame. Quem gosta de videogame? Quem gosta de joguinho no celular? Oxi. Tem aqui futebol. Tem joguinho de futebol. Aqui tem videogame jogo de videogame. Tem PlayStation 5, tem Xbox, última geração. Tem uma televisão aqui, plasma, não sei de quantas polegadas, toneladas, como você quiser. Tem esporte, futebol, tem namorada, tem esposa, tem filhos. Tem tudo de bom que você gosta. Tem viagem, iates, mansões. Tudo de bom. A melhor gastronomia do mundo. E do outro lado, uma Bíblia. Qual você escolhe? Ô, pastor, brincando. Do outro lado tem uma Bíblia, com as suas palavras e ensinamentos para a gente seguir. Eu escolho o quê? Os prazeres dessa vida ou a palavra de Deus? O que eu escolho? Assistir a novela, a série, ou ter um tempo de dedicação que esse livro de eterno está querendo me passar? Não sei você, mas não precisa abrir, porque o Espírito Santo está tratando. Mas em Mateus, Jesus fala, 10:37, nem precisa abrir aí, João. Escuta aí também, João. Fala assim, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, Jesus diz. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde sua vida por minha causa, achá-la-á.
Quem ama mais a Netflix ou qualquer dessas coisas mais do que a palavra não é digno do Senhor. Quem ama mais a esposa e os filhos do que o Senhor não é digno do Senhor. E a Bíblia nunca falou para não amarmos os nossos. Nunca falou, nunca ensinou. Porque nós temos aquele texto de 1 Timóteo 5:8, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua casa, tem negado a fé, é pior do que descrente. Então a Bíblia não está falando para não amarmos os nossos, e nem não amarmos o próximo, de jeito nenhum. Esse é o maior mandamento, o segundo, depois de amar a Deus, amar o próximo, como Ele nos amou. Mas o fato é que quando nós colocamos esse monte de coisa, inclusive família, trabalho, academia, qualquer brucutu, no lugar da palavra, da oração e da comunhão, nós não amamos mais a Ele. E falamos que amamos. Só que daí é pior chegar um dia do Senhor e falar, meu nome está aí na lista, né? Meu nome está no livro da vida. Eu nem te conheço. Vê se no inferno tem Netflix. Sabe, às vezes nós entupimos a nossa alma com tanta dopamina. Dopamina. O que é dopamina? Vocês sabem? Aquele hormônio do prazer. Silvio Santos falava que depois de uma certa idade, ele passou a comer mais chocolate. Porque era o que dava alegria para ele. Porque o chocolate dá dopamina. E às vezes a gente enche a criança de dopamina. Desde cedo engolindo dopamina o tempo todo. O tempo todo com dopamina. Porque no nosso tempo, eu mesmo para assistir Dragon Ball Z, só passava um horário e me durava meia hora, dava raiva. Porque eu queria assistir outro episódio. E ele ia enfrentar o Freeza. E o Goku ia enfrentar o Freeza. Eu falei, mas ele vai ganhar. E só amanhã às 3h30 eu vou assistir de novo. Só que hoje eu posso colocar Dragon Ball Z aqui e assistir 3 dias sem parar. E é o que as crianças estão fazendo. E o adulto também. Amém ou ai de mim? E o que isso traz para a cabeça? Traz prazer ou não traz prazer? O algoritmo não é um negócio mais doido? Se eu coloco o negócio no meu celular, no seu celular dá tudo diferente, mas tudo coisa que você gosta, que eu gosto do meu, e assim vai o algoritmo amarrando a gente. Sabe? Os prazeres desse mundo nos abraçando de uma forma que nós não temos tempo para ouvir os prazeres e os deleites do Senhor. É como temperar uma salada com muito tempero. Minha mãe usava muito tempero, muito vinagre, muito sal, minha mãe, na salada. Daí eu fui experimentar comida oriental, comida japonesa, que não usa tempero, quase que nenhum. E eu senti o gosto do pepino. E a princípio eu achei, cadê o sabor disso aqui? Não tem sabor. Depois eu aprendi a apreciar o sabor das comidas, da salada. Descobri que a beterraba é uma delícia sem tempero. Chuchu não. Chuchu precisa de tempero. Mas o pepino tem seu sabor. O tomate tem o seu sabor. Coentro não. Não atrapalha a mensagem não que coentro, mas coentro tem seu sabor. Tudo tem seu sabor. Mas, gente, às vezes a gente está misturando tanto tempero. Sabe uma pessoa que coloca muito tempero na salada, que quando tira o tempero não acha gostoso aquilo. E é uma delícia. Não sei se você está pegando a visão. O tempero não é pecado. Mas ele na moderação já é o suficiente. Um pouco de tempero já faria diferença. Então, o tempero não é proibido, mas utilizado com moderação já faz toda a diferença. As nossas distrações, ou as nossas prioridades, e as nossas moderações, devem estar avaliadas com a palavra. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Jesus está voltando e eu pergunto, onde está o seu coração? Porque ele está voltando. E ele está despertando os seus filhos para ter uma vida de oração. A virada do ano está chegando, com ela planos, promessas, propósitos. Esse ano eu vou orar mais, vou ler mais a Bíblia, vou jejuar, vou orar. Sei. Não vou falar, não. A nossa sede de Deus deve ser maior do que a nossa doutrina. Isso pode machucar. Mas a nossa sede de Deus deve ser maior do que a nossa doutrina.
Estava vendo esses dias o culto lá na China, na igreja perseguida. O missionário foi lá ministrar. Ele falou assim, quanto tempo eu tenho? Foi 12 horas, pelo menos. E qual é o intervalo? Não precisa ter de intervalo. Ele pregou 12 horas, as pessoas chorando, clamando. Não tinham Bíblia. Você pode voltar amanhã para pregar para a gente de novo? E aqui a gente fica preocupado quando o culto de oração passa meia hora. Já vem aqui com a cabeça no horário, no relógio, porque se acabar 9 horas o culto hoje, vou pensar se eu venho domingo que vem para a igreja. Vou pensar se seu nome está escrito no mesmo livro da vida, para estar tão preocupado com o relógio desse jeito. Oxe, Maria. Quando o Espírito Santo está falando, a gente esquece de todas as outras coisas. Quando o Espírito Santo está curando, a gente esquece, a gente se alegra com a cura do outro. Quando o Espírito Santo habita dentro de nós, não importa quem está recebendo a palavra, eu me alegro por ele. Esse negócio de, eu não recebi. Você não tem evangelho, não? Porque quando alguém recebe, eu me alegro mais do que se fosse para mim. E é assim que funciona o evangelho. Eita! Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. Eita, Laia. Eu vou falar isso aqui mesmo. E você vai fazer isso com oração. É com oração que você vai fazer isso aqui. 1 Coríntios 12, 31 diz assim. Entretanto, procurai. Procurai quem procura? Isso. Então, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Está falando acerca dos dons do Espírito. E eu passo a vos mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. Daí ele vai falar do amor. Daí pula aí para 1 Coríntios capítulo 14. Pula aí 2 capítulos, 14 e 1. Diz assim, e o Espírito Santo está falando em nome de Jesus. Presta atenção na palavra. 1 Coríntios capítulo 14, 1 diz assim. Segui o amor e procurai, de novo, procurai, eu procuro, com zelo, os dons espirituais, mas principalmente de que profetizeis. Procurai com zelo os melhores dons, os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar. E qual é a sua sede pelos dons do Espírito? Se você tem um chamado ministerial, ou tem alguns anos de convertido e não flui nenhum dom, a culpa é sua, porque a palavra não mente. A palavra não mente. Se você não flui nenhum dom do Espírito, não procurou. Porque a palavra não mente. E a culpa é sua. Sabe, eu vou contar um testemunho pessoal. Quando eu cheguei na igreja e percebi que eu ia ajudar na liderança de alguns departamentos, eu desde já comecei a clamar ao Senhor. Eu quero discernimento do Espírito. Eu quero discernimento do Espírito. Senhor, eu quero discernimento do Espírito. Eu quero discernimento do Espírito. Senhor, eu quero discernimento do Espírito. Porque eu quero capacitação para fazer todas as ferramentas para poder ajudar o pastor naquilo que ele me colocar, eu quero ter o discernimento do Espírito. E veio. Veio. Já teve dia que eu cheguei em casa com a Luciene. A gente olhou um para o outro e falou, nossa, parece X-Men, né? Não estou brincando. Porque eu já vi o passado de pessoas, eu já vi conexão espiritual que devia ser desconectada. E que eu falei para a Luciene, Luciene, eu vi uma conexão hoje de duas pessoas que eu nunca tinha visto. Mas eu vi uma conexão. Isso afetou o culto da igreja. Eu fiquei lá intercedendo para que o culto fluísse. E eu vi. E eu falei, é coisa de doido. Eu sinto cheiro. Cheiro de pecado. Cheiro de unção. Quando alguém fala que faz algo pelo Espírito, na hora dá para saber se é do Espírito ou não. Principalmente quando uma pessoa fala, vou fazer coisa pelo Espírito. Dá para saber se é. E daí, depois de alguns dias, uma das pessoas veio e contou para a gente o que estava acontecendo. E quando ela falou, a Luciene olhou para mim, a gente chegou em casa e falou, André, que coisa de maluco. Eu falei, o Dr. Xavier da X-Men. Para a glória de Deus, para a edificação do corpo. Não para o nosso engrandecimento. Porque é tudo para a obra. Mas, gente, tem coisas que... eu vou perguntar. Tem coisas que nem discernimento do Espírito precisa. Sabia?
Eu pergunto, se uma pessoa é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela está preocupada com a aprovação e o julgamento dos outros? Eu quero que vocês respondam alto isso. Quando uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela é de fato guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela está preocupada com a opinião ou o julgamento dos outros? Não. Quando uma pessoa de fato é guiada pelo Espírito Santo, a ação dela vai atrapalhar a edificação do corpo? No início pode até atrapalhar, mas depois a gente vai entender. Uma pessoa começa a orar em alto, em línguas, daqui a pouco vai atrapalhar todo o culto e não aconteceu nada, não teve interpretação. Foi do Espírito? Foi nada. Ou alguém que era para se manifestar interpretando, não interpretou. Então no início vai atrapalhar. Opa, mas essa pessoa está esquisita, está andando diferente. Mas depois, no final, vai vir edificação. Não vem edificação, sabe o que era isso? Vaidade e religiosidade. E a igreja está cheia de vaidade e religiosidade. Cheia de pessoas que querem mostrar aleluiado, mas abre o olhinho para saber se você está olhando. Não é guiado pelo Espírito Santo, não. Eu não estou preocupado, se eu sou guiado pelo Espírito Santo, não estou preocupado se você vai aprovar ou não. No final você vai entender. Porque um dia eu visitei uma igreja, eu estava voltando para os caminhos do Senhor, estava deixando uma vida de brucutu. E aí eu vejo um menino, entro numa igreja, que minha irmã me levou. E daí chega um menino lá todo esquisito, de boné, de bermuda, e ele começa, e ele começava a dançar e falar em línguas, e eu nem sabia que era isso, e eu olhando, falei, que cara esquisito é esse? E logo o cara esquisito chega em mim, na minha frente, e começa a falar, eu vi você no seu quarto orando, você orava assim, assim, assado, você falava isso, isso, aquilo, papapá, e eu vou te responder, o Senhor ouviu sua oração, acabou. Gente, mudou minha vida. Um moleque esquisito, que andava esquisito, parecia um homenzinho torto, que andava na casinha torta, que andava num caminho torto, mas a minha vida endireitou. Você acha que ele estava preocupado em eu julgar ele? Eita, xaramané. Busca os dons, meus queridos. Não aceita a vida cristã que você está levando. Não aceita Netflix na sua casa o tempo todo. Não aceita entretenimento o tempo todo, sem ter tempo de oração de qualidade com Deus. Porque a dopamina é tão grande, que quando você vai ouvir Deus, não dá tempo. Sabe por quê? A voz do Espírito é suave. Mas o celular é alto. O celular é alto. A agitação do tempo é alto. A nossa correria é alta. Às vezes os boletos são altos, né? Só que a gente tem que ter um momento de a gente calar a alma, calar a nossa boca, a melhor forma de falar, calmar a nossa alma e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Será que eu passo 4 horas orando e eu tenho o prazer de sentir, degustar o Espírito Santo falando no meu coração? Ou é melhor colocar uma ação na Netflix, na televisão? O que me traz mais emoção? O joguinho. Um filme. Mas o que vai me levar para a eternidade? E que vai me fazer viver os planos de Deus nessa terra? As notas suaves e sutis do Espírito Santo, que só vão falar no nosso coração quando a gente calmar a nossa alma e falar, não é do meu jeito, Senhor, entendi. Então, bora lá, que seja do seu jeito. Tempo de oração, meu querido. Na sua casa. A Bianca trouxe um testemunho dela aqui, que um dia sozinha na casa dela, inconformada porque ninguém vinha na igreja da família dela, ela abriu todas as portas da casa dela, inclusive de guarda-roupa, de armário, gaveta, da casa da mãe dela. Da casa da mãe dela, quando ela era solteira. E ela colocou um louvorzão alto e começou a expulsar os capirotos de lá, tudo. E orando, 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 orando. Só parou, ela não sabe quanto tempo ela ficou orando ali. Só parou quando alguém chegou e falou, o que é isso? Daí ela pôs o lugar. Mas ela abriu tudo e falou, aqui não fica mais. E a família dela, quantos não estão convertidos? Aqui na igreja e em outras igrejas também. Teve resultado, meu querido.
Gasta seu tempo em oração. Gasta seu tempo em oração. Sabe, se humilha perante o Senhor na sua casa. É sério mesmo, o que eu estou falando é sério. O Senhor tem chamado um povo para orar, para guerrear nas regiões celestiais. Você está nessa ou está fora? A gente vai orar. Quinta-feira agora vai ser oração. Quinta-feira é oração. Oxi. Gente, eu não sou melhor do que ninguém para ser instrumento nas mãos de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Deus encontra todo mundo arrebentado, desafinado, destruído. Todo mundo, eu também. E para alinhar o instrumento, vai ter pressão, vai ter atrito, vai ter força. A diferença está em quem aceita o processo de ser alinhado pelo Senhor ou não. Essa é a minha diferença, às vezes, de alguns. Aceitar os ajustes do Pai. Porque desafinado está todo mundo. Ou encontrou alguém bonitinho já pronto? Nada. Amém ou ai de mim? Eita. Quantos aqui estão animados para o processo de alinhamento do Senhor? Então você vai orar, meu querido. Porque Deus escuta. Vamos dar valor à obra de Cristo na cruz. Eu vou falar, hein? Vou falar outra coisa que o Espírito Santo falou para mim. Eu vou tomar água. Daqui a pouco a gente já vai cear, gente. Você está com pressa de ir embora? Ô, pastor. Culpa deles, hein, pastor? Se demorar, você vê, pastor? 3 ou 4 concordando, pastor. Está vendo? É só o pastor que pode fazer assim para mim. Eu vou falar algo que o Espírito Santo falou para mim. Doeu essa, mas eu vou falar. Tem base numa parábola do Senhor. Muita gente vai desejar administrar os talentos dos outros. Mas por não administrar e multiplicar o que lhe foi confiado, até o que tem lhe será tirado para ser dado àquele que honra o chamado de Deus. Eu vou falar de novo, porque Deus falou isso para mim. E eu senti tristeza porque eu vi alguns irmãos da igreja sem desfrutar de grandes coisas no Senhor. Mas Ele mostrou para mim algo. Até aquilo que tem será tirado, será dado àqueles que já estão fazendo. Daí tem gente que era para estar sendo profeta, e não é. Tem gente que era para estar fluindo em dons, não está. Porque não está fazendo. E sabe quem está fluindo? O irmãozinho que não era para fazer isso. E vai começar a fluir grandiosamente, por falta de posicionamento. Daí tem gente querendo administrar os talentos de outros, vai ficar com inveja. Mas deixa eu falar uma coisa para os invejosos, até o que você tem vai ser tirado. Porque a glória é do Senhor. Mas está difícil. Então não vou pedir para você abrir, mas eu vou ler Apocalipse 22:11, onde diz: está difícil, André, está difícil. Então tá bom. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo a imundície. Continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Tem mais o Senhor para sua vida. Aqui é um convite, mas se você acha que está difícil e quer, está difícil. Como eu digo para algumas pessoas, já que vai para o inferno, abraça o capeta. Mas, aos santos, santifique-se mais ainda. Não acabou. André, mas essa busca toda que você está falando é para quem é pastor, é ministro? Nada. Colossenses 1:26 diz assim: o mistério que estivera oculto nos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, não aos seus ministros, não aos seus pastores. Se você foi santificado por Cristo, os mistérios que estavam ocultos em Cristo são revelados a você. Mas aquele que busca, acha. O que bate, abre-se-vos-á.
Aquele que não busca, não acha, não bate, não acontece nada, vai mistério nenhum, vai ser revelado. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, diz: mas um só é o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-lhes como lhe apraz, a cada um individualmente. Depois leia na sua casa 1 Coríntios capítulo 12, estude os dons do Espírito, mas esse mesmo texto fala que a cada um ele distribui os dons. Mas é a cada um, a um é dado isso, a outro é isso, a outro aquilo, mas a cada um ele usa, não tem ninguém de fora. Não fica ninguém de fora. Só fica de fora aquele que não busca. E está sendo um chamamento hoje para você buscar mais ao Senhor. Porque tem alguém que precisa de você cheio de unção. Ela não precisa do seu dinheiro. Ela não precisa do seu sorriso. Ela precisa da unção de Cristo que está sobre a sua vida. Fluindo na sua vida, na minha vida. Aleluia. Mas qual é a sede pelos dons do Espírito? Aleluia. Oh. Aleluia. Aleluia. Põe aqui na televisão, João. Efésios 5,14. Nós estamos encerrando. Efésios 5,14. Porque o Espírito Santo vai dizer algo aqui agora. O Espírito Santo vai dizer algo aqui agora. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Se você ainda não tem uma vida consagrada ao Senhor, de oração, de integridade, de busca pela palavra, a palavra é essa: desperta, ó tu que dormes. Desperta, levanta, pois o Senhor está levantando para os últimos dias pessoas que não vivem agarradas aos prazeres deste mundo e deste tempo, mas que vivem para a honra e glória dEle, que buscam a Ele em oração, em santificação. Meus queridos, o tempo se aproxima e não é brincadeira. O tempo se aproxima e não é brincadeira. O tempo se aproxima e não é brincadeira. Quando o Senhor voltar, como Ele nos encontrará? Sedentos pela sua vontade, sedentos pelos seus dons, sedentos pela sua palavra, ou sedentos pelos prazeres e coisas que me prendem no cotidiano. Desperta, desperta, desperta. Não é o Espírito Santo que vai fazer você orar, é você que vai orar. Não é hoje que eu vou falar sobre oração em línguas, mas eu tenho que trazer esse assunto aqui na igreja. Quem ora em línguas? Eu ou o Espírito? Eu! Todos que aceitaram Jesus Cristo podem orar em línguas. Fique em paz, se você não ora, eu vou te falar algo. Oração em línguas é para você. E é você quem ora. Não vou me aprofundar nisso, não. Mas se você não ora em línguas, não é desculpa para você não ficar 3 horas ali orando ao Senhor. Porque tem muita coisa para ser apresentada ao Senhor. Eita glória, aleluia. E eu vou encerrar falando em Apocalipse 22, 12, que diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu retribuirei a cada um conforme o que o fez. Está na hora de buscar mais ao Senhor. Está na hora de buscar mais ao Senhor. Está na hora de buscar mais o Senhor e a sua vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui que nunca aceitou a Jesus Cristo e quer confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Falar na frente dessas pessoas aqui: eu aceito a Jesus Cristo. Esse é só o primeiro passo, porque depois a confissão é todos os dias. Mas eu quero orar com você. Se você nunca aceitou a Jesus Cristo e quer confessar, para que Ele não se envergonhe de ti, confesse o seu nome diante do Pai, eu quero orar com você. Tem alguém aqui? Levanta o braço, chacoalha, grita. É hora de se manifestar. Não? Amém. Espero que todos já tenham aceitado a Jesus Cristo. Oi? Amém, amém. Boa. Isso que é bom ter a esposa que sempre nos lembra. Se alguém aqui que já aceitou a Jesus Cristo, já confessou a Jesus Cristo, mas sente que desgarrado das coisas do Senhor e quer ter um posicionamento espiritual, onde está ligado no natural de vir aqui na frente, eu estou avisando aqui,
que esse é um marco, que daqui para frente as coisas vão ser diferentes. Quero me reconciliar com o Senhor, porque eu andei meio desgarrado. Essa é a sua hora também, meu querido. Quero orar com você. Se tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor, levanta a mão, o braço. Amém? Ninguém? Estão todos felizes? Mais animados para orar ao Senhor? Quem aqui vai lembrar na hora que for ligar a televisão, separar um tempinho para orar, hein? Eita, Espírito Santo vai lembrar, hein? Eita, Espírito Santo vai lembrar, hein? Você que vai ter que desligar aquela jossa. Amém? Vamos ficar de pé porque eu quero orar. Você já ficou bastante tempo sentado. Vamos orar ao Senhor. E os diáconos podem se preparar para a Santa Ceia. O grupo de música já pode ir se posicionando também. Aleluia. Oh, aleluia. Papai do céu, em nome de Jesus. Eu sei que um despertar chegou nesta igreja sobre buscar ao Senhor em oração, com maior determinação. Pessoas buscando intensamente a Tua vontade, a Tua presença, os Teus conselhos, os Teus caminhos. Perdoa-nos, ó Pai, por tanto tempo que nós devíamos buscar ao Senhor e às vezes tentamos resolver com nossas próprias forças. Obrigado porque o Senhor vem com misericórdia e graça para nos perdoar o tempo da ignorância ou nas nossas falhas, mas também nos capacita, ó Pai, a entrar num modo diferente, ó Pai, de uma vida diferente. Agradeço a Ti pela unção que se faz presente, para impregnar isso em nossos corações, trazer, fixar isso em nossas almas, da importância de buscarmos ao Senhor. Em nome de Jesus, papai, nossa vida não será mais a mesma. Nós vamos buscar mais ao Senhor, em nome de Jesus. Oh, eu sei que o dia se aproxima, Pai, e nós vamos buscar mais ao Senhor. Obrigado por dons do Espírito Santo se manifestando aqui nessa igreja. Obrigado por dons do Espírito se manifestando nos lares, ó Pai. Pessoas vivendo, ó Pai, na plenitude da Tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você tem algo para falar com o Senhor agora, do que essa palavra trouxe ao seu coração, é hora de você abrir sua boca. O Senhor está aqui ouvindo o seu clamor. Ele está ouvindo a sua oração. Se tem algo no seu coração que o Espírito Santo falou, lembrou, que você se arrepende de ter feito, ou de que deveria ter feito de forma diferente, Ele está aqui para te libertar, para te perdoar, com graça te abraçar e te colocar num outro patamar. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, Tu és lindo, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, aleluia, aleluia, obrigado, Jesus, em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Quantos são gratos pela palavra de Deus? Aleluia.